Fala, guerreiro! Seja bem-vindo ao exército de homens restaurados. Aqui é o irmão Ed que está falando e aqui nós falamos sobre transformação de verdade, tá? Não é uma transformação de fora para dentro, não, mas é uma transformação de dentro para fora. E quantas vezes você tentou buscar essa mudança do lado de fora? Quantas vezes você pensou que trabalhando mais, se dedicando mais ao seu trabalho, se dedicando mais ao seu relacionamento, ganhando mais dinheiro, juntando mais grana, você pensou que essa mudança chegaria e quando você parou para analisar, nada mudou. E sabe por que nada mudou? Porque essa transformação que você está buscando, porque se você chegou até esse vídeo, é porque você está buscando uma mudança na sua vida, você está na busca, você quer ser uma pessoa transformada, você quer ser uma pessoa restaurada. E essa transformação que você está buscando, ela está aqui, ó. Ela começa de dentro para fora. Eu falo isso porque na minha caminhada com Deus, principalmente no início, eu acreditava que Deus iria trazer essa mudança do lado de fora, porque eu cheguei até Deus com muitas percas, mas na verdade tudo começou a mudar na minha vida quando eu abri o meu coração para Deus, quando eu me entreguei de fato, e aí essa transformação que eu tanto buscava, ela começou dentro da minha mentalidade, das minhas emoções, foi um processo de cura, e aí sim, tudo mudou, tá? Porque quando eu comecei com Deus, em 2019, eu de fato ali tive um encontro com Deus, eu decidi abandonar todo mundo, amizades, ambientes, eu decidi abandonar até mesmo as mulheres, né, as meninas que eu ficava, e eu decidi realmente entrar ali no secreto com Deus e buscava Deus intensamente, buscando uma mudança na minha vida, porque eu já não aguentava mais, essa é a verdade. Eu não aguentava mais viver da forma que eu estava vivendo, foram muitas decepções, eu havia até mesmo criado alguns atritos com amigos, né, decepções amorosas, muitas percas, né, quebras financeiras, a minha saúde já estava instável, né, porque eu era viciado na bebida, viciado até mesmo em entorpecentes, enfim. Foi um processo ali que eu precisei buscar em Deus me afastar de tudo isso para conseguir mudar. E Deus foi até generoso comigo, porque nesse primeiro ano da minha conversão, eu me lembro que eu entrei em oração a Deus, porque eu estava passando por tantas dificuldades, morando de favor na casa de amigos, né, que eu sou grato até hoje. Então eu decidi orar a Deus para Deus me dar uma casa, e Deus me deu esse apartamento, né, que eu tô aqui gravando esse vídeo, para honra e glória do Senhor. E também uma viagem que eu fiz naquele ano que foi para Cancún. Fui para Cancún, no México. Até hoje eu não acredito, um lugar que eu sempre sonhei. Mas aí, irmão, foi aí que as coisas começaram a mudar. Porque eu pensava que a partir do momento que eu aceitei Jesus, minha vida ia ser, né, só coisas boas, um mar de rosas. E na verdade não foi assim. Deus me deu essas duas vitórias para mostrar para mim que Ele era real, que Ele existia de fato. Mas depois dessas duas vitórias, de 2020, né, pelo menos até 2023 ali mais ou menos, foram 3 anos assim de um processo muito doloroso, né, um processo de escassez, um processo de mudança, para eu começar a buscar a Deus não pelo que Ele poderia fazer na minha vida externa, mas sim pelo fato de quem Ele é, né, para eu começar a adorar a Deus pelo que Ele é. Não é à toa que a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e é importante falar disso, que amar a Deus acima de todas as coisas não significa que você não pode amar outras coisas também, mas Deus, ele tem que estar no topo. Então Deus, ele começou a me mudar, eu carregava muitas mágoas, né? Eu precisava assim liberar alguns perdões, né, que estavam presos ali dentro de mim. Eu precisava, de fato, mudar a minha ideologia, porque eu era uma pessoa que buscava sempre o caminho mais rápido, o caminho mais fácil, e na verdade não estava acostumado a caminhar, né, conseguir as coisas de pouco em pouco. Então foi um processo doloroso, tive que me afastar de muitas pessoas, mas Deus, ele foi me curando, e quando eu percebi, eu já estava assim totalmente transformado em outro homem, né, consegui de fato manter uma constância. E o mais incrível desse meu processo com Deus foi que Ele conseguiu resgatar a minha identidade, porque eu era uma pessoa que me comparava muito com os outros,
eu era uma pessoa que buscava sempre aceitação para agradar todo mundo, né? Eu era uma pessoa que não tinha identidade, eu sempre queria ser igual a alguém, mas na verdade, quando eu me aproximei de Deus, ele foi colocando, né, as minhas habilidades assim à mostra, ele foi mostrando para mim que eu era bom em comunicação, né? Algumas igrejas começaram a me convidar para pregar, né? Comecei até mesmo a ajudar outras pessoas através do meu testemunho. Então, a gente tem que entender que a nossa mentalidade, para ela mudar, a gente precisa desse tempo a sós com Deus. A gente precisa desse tempo para buscar uma melhora, uma mudança. Porque se a gente não tiver esse tempo com Deus, não é andando ou convivendo com pessoas antigas, daquele velho eu, que você vai conseguir mudar. Então esse deserto, essa solitude com Deus é necessário para você blindar-se e também entender quem você é em Deus. Qual é a sua identidade? Para você começar a buscar o seu lado espiritual. E aqui, homem, eu não estou nem falando de religião, porque eu não sou nada religioso. Eu sou espiritual. Eu entendo que a vida espiritual ela tem que estar acima das outras, porque quando você é uma pessoa restaurada, um homem restaurado, o seu casamento vai ser um casamento restaurado, a sua vida financeira vai ser uma vida restaurada, né? A sua saúde, porque você vai se alimentar de forma saudável, vai praticar mais exercícios, vai cuidar melhor do seu corpo. Então uma coisa puxa a outra, mas a importância da espiritualidade estar acima é o que Jesus disse, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, né? E todas essas coisas, elas serão acrescentadas. Em Provérbios, se eu não me engano, capítulo 4, versículo de número 23, vai dizer que se tem uma coisa que devemos guardar é o nosso coração, porque dela provém todas as coisas dessa vida, né? Então, se você está nessa caminhada de busca, né? Se você está nessa caminhada de transformação, né? Até mesmo de restauração, você precisa entender que essa mudança, ela começa de dentro para fora. E, consequentemente, quando você for uma pessoa restaurada, já ter uma ideologia definida em Deus, uma identidade, com certeza, tudo aquilo que você perdeu, seja bens materiais, seja o seu casamento, seja o que for, Deus ele vai restaurar, Deus ele vai trazer de volta. Porque você que está vendo esse vídeo, você que é homem, você tem que entender que em Deus você é o sacerdote do seu lar. Você é aquele que vai apresentar a Deus a sua família. Você é o provedor do lar. Você que é casado, você tem que entender que você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? E Cristo, como que ele amou a igreja? Ele deu a sua vida pela igreja. Ele deu a sua vida, ele protegeu, ele amou, né? Então, é importante a gente entender a nossa identidade em Deus. Você que está chegando agora, que vai começar a fazer parte, né, do exército de homens restaurados, que a nossa restauração, ela determina tudo que vai acontecer na nossa vida. Então, se você está nessa caminhada de busca, entenda que uma pequena mudança dentro de você já é uma vitória para o reino, já é uma vitória para Deus. Entenda que toda uma geração, talvez até mesmo a sua descendência, vai depender dos seus acertos. Porque muitas pessoas falam que não existe maldição hereditária, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia mostra que o próprio Deus, ele abençoa uma geração, ele abençoa uma descendência e amaldiçoa a outra. Né? Em Êxodo capítulo 20, versículo de número 5, vai dizer que Deus ele é aquele que visita a iniquidade dos pais nos filhos e amaldiçoa da terceira até a quarta geração. Né? E do contrário, ele diz que aqueles que o temem, que o obedecem, ele abençoa até a milésima geração. Então, assim, a gente tem que entender que a nossa decisão, a nossa posição em Deus é o que vai nos fazer abençoados e também vai abençoar os seus filhos, vai abençoar a sua esposa, vai abençoar a sua casa, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Então, irmão, se você tá vendo agora esse vídeo, quer fazer parte aí, né, do exército de homens restaurados, se inscreva nesse canal, tá bom? Curte esse vídeo, para que esse vídeo chegue a outros homens que também estão na busca, que estão procurando uma mudança, né? Para que o YouTube também entenda que esse vídeo é um vídeo relevante. Toda semana eu vou estar postando aqui vídeos,
né, sobre as minhas experiências com Deus, um pouco mais sobre as minhas experiências com Deus, versículos bíblicos também para você ter um entendimento, uma reflexão melhor sobre a palavra, para que através disso Deus possa fortalecer a sua fé, tá bom? Vamos juntos? Vamos nessa!